Fala aí, galera do 7º ano do Ensino Fundamental da Secretaria Estadual de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Eu sou o professor Roberto Stabile, professor de Geografia, e nós vamos falar hoje sobre a formação territorial brasileira. Nós vamos tentar conhecer um pouquinho do Brasil, como é que o Brasil se formou, como é que é essa história do Brasil em si e como é que o Brasil chegou a ser hoje esse país enorme na América Latina. Para a gente falar de formação do Brasil, a gente tem que voltar lá atrás, antes mesmo da chegada dos portugueses, dos espanhóis aqui na América Latina. Primeiro é o seguinte, quem eram os donos da terra? Vocês responderam aí certamente que eram os índios. Sim, eles eram os donos da terra. Então, quando os espanhóis e os portugueses chegaram aqui, o que eles encontraram? Esses índios, que na verdade influenciaram muito, inclusive até hoje, no nosso dia a dia. Então, quando a gente fala que quando é que o Brasil nasceu? O Brasil já tinha nascido há muito tempo, mas o Brasil foi redescoberto, na verdade, ou quase reconhecido. É um reconhecimento do Brasil. Mas, Roberto, por que você está falando isso? Bom, eu vou desvendar um mistério que vocês depois vão perguntar ao professor de História. Em 1492, Cristóvão Colombo chega nas Américas, ou seja, descobrimento das Américas. Em 1494, Portugal e Espanha dividem o mundo em dois, o Tratado de Tordesilhas. E nessa divisão, adivinha quem estava? O Brasil. Como é que eu vou dividir uma coisa que não existe? Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil. Mas ele tinha algum interesse no Brasil? Não. Eles tiraram bastante o pau-brasil, por quê? Muita gente fala para mim assim, que negócio é esse, Roberto? Como é que eles vieram aqui e retiraram o pau-brasil? Qual a importância disso? O pau-brasil era muito importante. Primeiro, pela tinta. A tinta vermelha, a tinta dos reis, que era vendida, por sinal, muito caro na Europa. E a madeira, é claro, a madeira era fundamental. Você acha que na Europa tinha uma madeira igual a nossa? É claro que não. Por isso, o interesse muito grande, tanto de portugueses e espanhóis, aqui na América. Quando você fala que os europeus chegaram à América, bom, eles começaram a colonizar a América. É óbvio, galera, que a gente falou do Tratado de Tordesilhas. Sim, uma parte da América para a Espanha, uma outra parte da América para Portugal. Os portugueses chegaram aqui, viram o que tinha, depois partiram novamente para as Índias. O objetivo maior é esse. E deixaram o Brasil um pouco de lado. Legal. Entretanto, no momento em que o comércio das Índias começa a ir mal, o Brasil volta a ser a grande solução para Portugal. Solução mesmo, tá, galera? Portugal veio para cá para tentar tirar riquezas do Brasil. Bom, as Américas, o processo continuava, tá? A exploração continuava. Tanto que muita gente pergunta assim para mim, Roberto, como é que é dividida as Américas? Eu já vou adiantar da seguinte forma. Ó, América do Norte, América Central e América do Sul. Hoje é dessa forma, mas antes era Portugal e Espanha. E Espanha, então, já tinha descoberto prata e outros minérios. Na época, isso era muito importante. Tanto que tinha uma cláusula na época do capitalismo comercial que era o chamado metalismo, a acumulação de metais preciosos. Então, Portugal veio sedento para cá para ver se conseguia achar metais preciosos no território brasileiro. Bom, o interesse de Portugal era muito grande. Ele começou lá com o pau-brasil, com a tinta, mas quando ele chega aqui no Brasil, né, de uma forma geral, para colonizar, ele vê que o Brasil é muito difícil, né? Tem indígenas, tem uma floresta fechada, olha só que complicado. Então ele divide terras e distribui essas terras em Portugal. São as chamadas capitanias hereditárias. Para quê? Para que os portugueses viessem para cá e esses portugueses implantassem uma economia aqui. E implantaram a economia açucareira. Foi a primeira base econômica do Brasil para Portugal. E a economia açucareira deu muito dinheiro para Portugal. Tanto que nessa época, Portugal era o país mais desenvolvido do mundo. A gente fica rindo? Não, é verdade. Hoje a gente fala da Inglaterra, dos Estados Unidos, França, Alemanha. Portugal, na época, era o país mais desenvolvido. Como você não tinha condições de plantar cana-de-açúcar na Europa, porque o solo era ruim, o clima também, adivinha? O Brasil foi certíssimo. Os europeus, quando chegaram aqui, plantaram cana-de-açúcar e deu muito certo. Sabe por quê? Lá na Europa, é uma curiosidade, tá? Um bate-papo rápido. Lá na Europa, eles tiravam açúcar da beterraba. Já viu? Imagina tirar açúcar da beterraba? Deve ser horrível, né? E a cana-de-açúcar, quando começou a se plantar cana-de-açúcar, aqui, tanto em Pernambuco quanto em São Vicente, foi
muito importante para Portugal. Na verdade, é quase uma reconstrução da economia portuguesa depois do declínio das Índias. Então, o comércio açucareiro foi excelente, a base da economia portuguesa aqui no Brasil. A economia açucareira foi fundamental, mas os holandeses invadiram o Brasil, invadiram Pernambuco, descobriram o macete da cana-de-açúcar e foram plantar lá nas Antilhas Holandesas, lá na América Central. Adivinha? O caos. Nós perdemos muito, né, nessa economia. E aí Portugal teve que procurar uma outra atividade econômica no Brasil. E sabe qual foi a atividade que ele tentou procurar? Sim, a mineração. Bom, mas não tinha o Tratado de Tordesilhas? Tinha, mas a gente também tinha aqui no Brasil os bandeirantes. E aí, eu acho até engraçado falar sobre isso, porque a gente quase não respeita as leis, né? Bom, a gente não respeitava as leis lá atrás, porque esses bandeirantes ultrapassavam o Tratado de Tordesilhas e iam buscar ouro em outros locais. Não só ouro, mas aprisionar indígenas. E aí surge o que a gente chama de economia mineradora. Uma outra atividade de muito lucro para Portugal. Deu certo? Claro que deu certo. Principalmente para Portugal pagar suas dívidas com a Inglaterra. Porque quando os holandeses chegaram aqui, eles construíram uma série de coisas e cobraram Portugal. Quem pagou foi a Inglaterra e nós tivemos que pagar a Inglaterra com ouro. E muito ouro do Brasil hoje está na Inglaterra. A economia mineradora deu certo também. Não só a economia mineradora deu certo, mas o Brasil deixou de ser aquele país do filete do Tratado de Tordesilhas para ser o país que hoje, quase, né? Hoje nós somos. Por quê? Porque como os bandeirantes que ultrapassaram esse tratado expandiram mais o Brasil, não só os bandeirantes, tá, galera? As drogas do sertão também, a pecuária extensiva. Roberto, drogas do sertão? Que isso? Não, calma, galera. Nunca ouviram falar da baunilha, né? Da canela, entre outros, né? Produtos que são típicos do interior do Brasil? Sim, são esses produtos. Esses são chamados de drogas do sertão. Não tem nada a ver ilícito aí, não. Na verdade, é apenas produtos que são comuns também no Brasil. Então, tudo isso fez com que o Brasil se tornasse, hoje, essa dimensão desse país continental. Claro, foi reconhecido pela Espanha pelo Tratado de Madrid em 1750. Então, o Brasil é hoje o que é devido a esse reconhecimento. Claro, a economia mineradora também foi para o buraco. E aí vem uma outra economia. O Brasil é assim, né? Sai uma economia, entra outra, depois entra outra. E a economia da vez foi o café, a economia cafeeira no século XVIII para o século XIX. Importantíssimo, e foi o café que trouxe muita coisa para o Brasil. Bom, a gente já passou por muita coisa, né? Passamos pela cana-de-açúcar, passamos pela mineração, agora entramos no café. Como eu falei, o café é muito importante, até hoje, tá? Até hoje o café é muito importante para o Brasil. Mas no século XIX, no século XX, caramba, o café foi fundamental. Fundamental, sabe para quê? Para a economia urbano-industrial brasileira. Que foi o café que trouxe como característica fundamental esse processo. Foi o café que deixou o capital, foi o café que deixou principalmente características relacionadas principalmente ao processo industrial. E foi tão importante, mas tão importante o café que nossa industrialização ela foi base nesse processo a partir de 1930. E aí o Brasil vira um país urbano-industrial. Bom, o Brasil urbano-industrial não deixa de ser o Brasil agrícola, porque o café, a cana-de-açúcar, a mineração e entre outros produtos, como a gente falou aqui, inclusive a soja, que é o nosso principal produto hoje, continuam de vento em popa. Só que hoje o Brasil é um país urbano-industrial. A gente tem industrialização forte, a gente tem uma indústria que está espalhada de uma certa forma pelo Brasil, produzindo, é claro, se modernizando cada vez mais, com o objetivo de mostrar que o Brasil é também um país que produz em escala. Isso mostra que não dependemos somente da agricultura, mas sim que nós temos uma diversidade econômica muito forte. E isso, galera, é muito importante para a gente entender um pouquinho do Brasil de uma forma geral. Galera, assunto fundamental para vocês do 7º ano. Não esqueçam, tem o próximo vídeo aí, vocês não podem perder. Galera, até lá, até o próximo vídeo.